Continuando a história dos prefeitos que por aqui passaram, aqui em Ouro Branco, com a morte do então prefeito José de Melo Gama e também com o vice-prefeito José Soares Teixeira, que ficou foragido automaticamente, José Cardoso Nunes, presidente da Câmara Municipal na época, assumiu interinamente o cargo de prefeito. Sua administração durou 1 ano, 1 mês e 4 dias. Foi o segundo prefeito interino da história de Ouro Branco. O primeiro foi o José Soares Silva. José Cardoso Nunes governou entre 1993 e 1994, tendo Humberto Jorge da Graça como presidente da Câmara nos biênios de 1995 e 1996. A 10ª administração ocorreu através do senhor José Alexandre da Silva, que teve como vice-prefeito Elias Salustiano da Silva. O período foi de 12 de outubro de 1994 a 31 de dezembro de 1996. Uma observação. Ainda devido à morte de José de Melo Gama, Ouro Branco precisava eleger um novo prefeito, já que José Cardoso estava assumindo interinamente. Aproveitando as eleições para presidente da República, foi realizada a eleição também para prefeito, tendo como vencedor o senhor José Alexandre da Silva. Nestas eleições, Ouro Branco foi a única cidade do Brasil a ter eleições para prefeito, sendo destaque a nível nacional na sua administração, na administração de José Alexandre da Silva. Durou 2 anos, 2 meses e 13 dias. Essa foi a 10ª administração. A 11ª legislatura foi através do João Alves da Silva, que teve como vice-prefeito Valdeci Ferreira de Assis, e a administração foi do dia 1º de janeiro de 1997 a 31 de dezembro de 2000. Teve como vereadores o senhor Humberto Jorge Alencar da Graça, João Rodrigues da Silva, Alberto Carvalho de Amorim, José Ferreira de Oliveira, Wilson Cardoso de Freitas, José Raimundo da Silva, Miriam Rodrigues de Melo e Gessiones Soares Nunes. O presidente da Câmara foi no primeiro biênio de 1997 a 1998, o Wilson Cardoso da Silva. No segundo biênio de 1999 a 2000, Alberto Carvalho de Amorim. Nessa legislatura, pela segunda vez, uma mulher foi destaque, foi eleita vereadora, a senhora Miriam Rodrigues de Melo. Pela segunda vez, ela se torna vereadora, assumindo uma cadeira na Câmara Municipal do nosso município. A 12ª administração, tivemos como prefeito o senhor Valdeci Ferreira de Assis e tivemos como vice-prefeito Humberto Jorge Alencar da Graça. O período foi do dia 1º de janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 2004. Tivemos como vereadores a senhora Miriam Rodrigues de Melo, o senhor Atevaldo Cabral da Silva, o senhor José Abílio Alencar, o senhor João Rodrigues da Silva, o senhor José Nildo Pereira de Brito, o senhor José Rodrigues da Silva, o senhor José Cardoso Nunes, Maurílio Marques de Almeida da Silva e Alberto Carvalho de Amorim. Tivemos como presidente da Câmara no primeiro biênio a senhora Miriam Rodrigues de Melo, que foi de 2001 a 2002, e no segundo biênio tivemos o senhor José Carlitos de Souza, que foi de 2003 a 2004. Uma observação: a senhora Miriam Rodrigues de Melo se torna a mulher que assume o cargo de vereadora por 3 mandatos. Ela, até o prezado momento, é a única mulher que assumiu a cadeira da Câmara 3 vezes. A 13ª administração do município de Ouro Branco, o senhor Valdeci Ferreira de Assis como prefeito, e tivemos como vice-prefeito o senhor Atevaldo Cabral da Silva.
O período foi do dia 1º de janeiro de 2005 a 31 de dezembro de 2008. Tivemos como vereadores o senhor Gustavo Soares Lima, o senhor José Abílio de Alencar, o senhor Valderi Alves da Silva, a senhora Gilvaneide Soares Alencar, o senhor Beneval Gomes Torres, o senhor João Rodrigues Silva, o senhor José Severino Silva, o senhor José Nildo de Brito e Cioneide Lemos Marque Brandão. O presidente da Câmara no primeiro biênio de 2005 a 2006 foi o senhor Gustavo Soares Lima e no biênio de 2007 a 2008 a senhora Gilvaneide Soares de Alencar. Uma observação, o prefeito Valdeci Ferreira de Assis torna-se o primeiro prefeito reeleito na história de Ouro Branco. Pela primeira vez, 2 mulheres são eleitas vereadores em uma única legislatura. Então, já há algum tempo, as mulheres vêm se destacando na política de Ouro Branco, assumindo agora 2 mulheres pela primeira vez, cada uma cadeira na Câmara de Vereadores do município de Ouro Branco. A 14ª administração, tivemos como prefeito o senhor Atevaldo Cabral da Silva e tivemos como vice-prefeito o senhor Gustavo Soares Lima. Tivemos como o período que ele governou foi do dia 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2012. Tivemos como vereadores o senhor Beneval Gomes Torres, o senhor Roberto Tavares Nascimento, o senhor José Ivan dos Reis, o senhor José Robério da Silva, o senhor José Severino da Silva, o senhor José Carlito de Souza, o senhor José Alessandro Soares de Amorim, o senhor Heraldo Cabral Teixeira, o senhor Mário Francisco da Silva e o senhor Alberto Carvalho de Amorim, que ele tomou posse e assumiu a cadeira no dia 23 de setembro de 2010. O presidente da Câmara no primeiro biênio foi o senhor Roberto Tavares do Nascimento, que foi de 2009 a 2010, e também no segundo, uma observação, o prefeito Atevaldo Cabral da Silva é o primeiro administrador público da história de Ouro Branco que se elege vereador e em seguida vice-prefeito e na sequência chega a ser prefeito em 3 legislaturas consecutivas. No dia 17 de junho de 2010, morre o vereador José Carlito de Souza, conhecido por Zé Carlito, do PDT, aos 57 anos. No dia 23 de julho, sexta-feira pela manhã, em reunião extraordinária da Câmara de Vereador, foi empossado o então suplente Alberto Carvalho de Amorim, conhecido popularmente como Beto de Gonzaga, do PRP, assumindo a vaga de vereança, deixada pelo saudoso Zé Carlito. Beto de Gonzaga passa a ser o 10º vereador dessa legislatura. A 15ª administração, tivemos como prefeito o senhor Atevaldo Cabral da Silva e o vice-prefeito Josivan Ferreira da Silva. A mesa diretora do primeiro biênio, de 2013 a 2014, tivemos como presidente o senhor Heraldo Cabral Teixeira e o vice-presidente Manuel Messias Silva. E a primeira secretária foi Valdélia Rodrigues da Silva Alencar e o segundo secretário foi a senhora Jamile da Silva. A mesa diretora do segundo biênio, de 2015 a 2016, tivemos como presidente o senhor José Ivan dos Reis e tivemos como vice-presidente a senhora Valdélia Rodrigues Silva Alencar. A primeira secretária foi a Jamile da Silva e o segundo secretário foi o Manuel Messias. Os vereadores de 2013 a 2016, nós tivemos como vereador o senhor Amadeus da Silva, o senhor Benevaldo Gomes Torres, o senhor Heraldo Cabral Teixeira, a senhora Leana Soares Silva, a senhora Jamile da Silva, o senhor José Alessandro Soares de Amorim, o senhor José Ivan dos Reis e o senhor Manuel Messias Silva. A senhora Valdélia Silva Alencar, a primeira secretária do primeiro biênio e vice-presidente do segundo biênio. Nessa administração, nessa legislatura, tivemos 3 mulheres. A senhora Leana, a senhora Jamile e a senhora Valdélia.
as mulheres vêm se destacando na Câmara Municipal de Ouro Branco, assumindo cadeiras e se destacando na política e na história de Ouro Branco. Na 16ª administração, tivemos como prefeito o senhor Edmar Barbosa dos Santos e o vice-prefeito Valderi Alves da Silva. Na 16ª administração, tivemos como prefeito o senhor Edmar Barbosa dos Santos e tivemos como vice-prefeito o senhor Valderi Alves da Silva. Os presidentes da Câmara foi o senhor Josivaldo Amâncio de Oliveira e o vice-presidente foi o senhor Beneval Gomes Torres. Tivemos como secretário Manuel Messias da Silva e tivemos como segundo secretário a senhora Gilvaneide Soares Alencar. Os vereadores de 2017 a 2020 foi o senhor Beneval Gomes Torres, o senhor Gessione Henrique da Silva, a senhora Gilvaneide Soares Alencar, o senhor Jailson Salustiano da Silva, o senhor José Alessandro Soares de Amorim, o senhor Josivaldo Amâncio de Oliveira, a senhora Leana Soares Silva e o senhor Manuel Messias Silva. Uma observação: a partir do dia 14 de outubro de 2020, foi empossado o primeiro suplente, José Sérgio Soares, vereador eleito pela coligação Mudando com a Força do Povo, pelo PDT, PT, PSL, PSC, PR, DEM, PRTB e PRP, devido à licença requerida da vereadora titular Leana Soares Silva. Então, esse mandato, essa administração, passou a ter 10 vereadores, com o problema de saúde que a vereadora Leana teve, e assumindo a sua cadeira o senhor Sérgio Soares, vereador eleito pela coligação Mudando com a Força do Povo. Em 2016, dona Thelma Siqueira se candidatou a prefeita, uma mulher pela primeira vez candidatando a prefeita na história de Ouro Branco, e não foi possível se eleger em 2016. Mas ela plantou que através dela o povo ficou esperançoso e em 2020 colheu os frutos através da sua filha Tássia Denise Siqueira Nobre, que em 2020 se tornou a primeira prefeita mulher da história de Ouro Branco. Tássia Denise Siqueira Nobre tem como vice-prefeito o senhor Valderi Alves da Silva, e essa mesa diretora do primeiro biênio de 2021 a 2022 tem como presidente o senhor Beneval Gomes Torres, o vice-presidente o senhor Amadeus da Silva, o primeiro secretário o senhor Josimário Severino Silva e o segundo secretário Josivaldo Amâncio de Oliveira. Os vereadores eleitos de 2021 a 2024, temos como vereador eleito o senhor Adejânio Policarpo de Moura Silva, o senhor Amadeus da Silva, Beneval Gomes Torres, o senhor Helenilton Cardoso Sobrinho, a senhora Iolanda Alves Silva, o senhor Josivaldo Amâncio de Oliveira, o senhor Josimário Severino Silva, o senhor Manuel Messias Silva e a senhora Uávila Santos Bezerra. Nessa administração, nós temos 3 mulheres se destacando, assumindo cadeira, 2 assumindo a cadeira na Câmara, e a senhora prefeita Tássia Denise Siqueira Nobre. Nós temos a senhora Uávila Soares Bezerra e temos a senhora Iolanda Alves da Silva. Então, as mulheres se destacando na política de Ouro Branco, mostrando força, e eu quero, desde já, parabenizar a todos os gestores, a todos os prefeitos, a todos os vereadores, presidente da Câmara, os primeiros secretários, os segundos secretários, aos secretários da pasta que por aqui passaram, aos diretores, a todas as pessoas que contribuíram diretamente e indiretamente, aos personagens históricos do nosso município. Quero parabenizar a todos por ter construído essa história, por ter se dedicado, por ter contribuído para a história de Ouro Branco. E nesse dia
comemorativo dos 59 anos de Ouro Branco. Quero parabenizar a Ouro Branco, a todos os ourobranquenses, né, por suas lutas, vitórias e conquistas. Parabéns, Ouro Branco, e eu amo Ouro Branco. Parabéns, Ouro Branco, minha terra querida, que amo, que nasci, que cresci, que construí família e pretendo viver aqui por longas e longas datas. Eu amo Ouro Branco.